Muitos já lemos sobre qual é o plano de Deus para as nossas vidas. E o plano do diabo para as nossas vidas? Qual que é o plano do diabo para as nossas vidas? Meus irmãos, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos salvou para a sua glória. Deus nos deu a sua palavra e o seu Espírito Santo para a nossa santificação, para a sua glória. Deus nos usa, Deus nos capacita para o serviço do reino de Deus, para a sua glória. Então nós podemos resumir o propósito de Deus na vida de cada homem assim, né? Esse é o plano de Deus: salvação, salvação para santificação e serviço. Eu vou explicar melhor tudo isso. Salvação, santificação e serviço. Sobre salvação, vamos ver algumas passagens bíblicas que mostram sobre salvação. João 3,16. Talvez você já saiba decor. A palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado Deus e querido Pai, queremos pedir ao Senhor a tua bênção para a pregação da tua palavra essa noite, que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar, nos corrigir, nos colocar no rumo certo, pois dependemos, pois precisamos do Senhor. Eu oro pedindo a tua ajuda, na dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então, sobre salvação, João 3,16 é um versículo claro, que mostra que o propósito de Deus para o homem é a salvação, ao ponto de Deus enviar o seu Filho, para que todo aquele, qualquer homem que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um outro versículo, 1 Timóteo 2. Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que esse versículo está nos dizendo. Deus deseja que todos os homens recebam a salvação. É o desejo do Senhor, todos os homens sejam salvos. E mais um versículo sobre salvação, Lucas 19, vamos lá, Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que o Filho do Homem veio? Ele veio buscar e salvar o perdido. Então nós vemos claramente que a salvação de todo homem é a vontade de Deus, é plano de Deus. Mas e sobre santificação? Vamos ver alguns versículos também. Abre em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo bem conhecido, clássico, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para nós, seus filhos, uma vez salvos, é a nossa santificação, certo? Verso 7 e 8: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Salvação, santificação. Deus nos salva
E não para por aí, Ele quer nos limpar, nos purificar, nos santificar. Amém? João, volta lá para João. João. João 13. João, capítulo 13. João capítulo 13, no verso 34, a palavra de Deus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Está falando sobre o que aqui? Santificação. Está falando sobre salvação? Nem sobre serviço. Está falando sobre santificação. O centro da santificação é o que? O amor. Um crente que ama, tanto que Paulo fala em Gálatas, né? Porque toda a lei se cumpre nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama tem cumprido a lei. Santificação. Mais um. Hebreus 12. Vamos lá. Hoje você fica craque em Bíblia, hein? Hebreus 12. Então o plano de Deus é salvação. Deus quer salvar o homem. Deus não para por aí. Ele quer santificar o homem. Hebreus 12, versículo 14. Outro versículo clássico. Olha só: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, eu disse ninguém, verá o Senhor. Olha a seriedade. Ele manda a gente seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como isso é sério, como isso é importante. E agora, sobre serviço. Deus nos salva, Deus nos santifica, e Deus quer que a gente faça o quê? Trabalhe na obra dele, que a gente sirva. Vamos ver alguns versículos. Efésios 4, vamos lá. Gálatas, Efésios. Efésios 4. Efésios 4, verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Olha só: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos salva, nos santifica e nos prepara para quê? Para o serviço. Deus não quer preguiçoso em sua obra, não. Deus quer a gente trabalhando em sua obra, não é? Deus prepara, e o texto diz que Ele deu dons aos homens, para capacitar esses homens para servi-lo, e para esses homens serem usados por Deus para preparar a sua igreja para o serviço cristão. Olha que bênção: salvação, santificação e serviço. Mais um, Apocalipse, vai lá para o finalzinho lá, Apocalipse 22, olha, quando a Bíblia está acabando lá, está terminando lá nas últimas curvas ali, peraí, 22, versículo, Apocalipse 22, versículo 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Está falando sobre a Nova Jerusalém. Os seus servos o servirão. Simples assim. Os seus servos o servirão. Aqueles que estarão lá na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém eu vou ficar montado numa nuvem, né? Tocando harpa,
Alguma coisa assim, flutuando lá, né? Não, o texto diz aqui, ó, os seus servos o servirão. Estava sobre serviço, até no céu são chamados para servir a Deus. Até no céu, né? O texto não diz: os seus servos ficarão de férias, e os seus servos ficarão de boa, e os seus servos não terá servos, é só gente, né, na rede. Não diz isso. Outro texto bíblico, Marcos 10, 45, clássico esse, hein? Clássico. Talvez você saiba decor a missão do Filho do Homem, né? Marcos 10, versículo 45 diz assim, ó: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só, quando estão falando de serviço, ele fala: pois o próprio Filho do Homem veio para servir. Nem o próprio Filho do Homem veio para ficar na rede de boa, né, flutuando na nuvem, tocando harpa. Não, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E mais um para terminar, né? Senão vai ficar nessa lista sem fim aqui de versículos. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E o rapazinho aí, sarou? Colossenses 3, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha como o versículo continua: a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Nós servimos a Cristo. O nosso serviço é para Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo, porque Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós somos os seus servos. Olha que bênção. Então nós poderíamos imaginar isso aqui da seguinte forma. Vamos lá, vamos imaginar assim, ó. Aqui nós temos uma base, e essa base se chama salvação, certo? E tem as colunas, ou as paredes. E essas paredes se chamam santificação. E tem o telhado, ou cobertura. E esse telhado ou cobertura se chama serviço, certo? Salvação, santificação e serviço. A salvação é a base. O que acontece se eu tirar isso aqui? Desmorona tudo. Sem salvação não tem santificação e não tem serviço a Cristo. A pessoa não pode servir a Deus, não pode ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa, olha, bacaninha, não rouba, não mata, não fuma, não bebe, não sei o que, né? Eu sou uma pessoa. Você não é uma pessoa santa. A santidade é a consequência da salvação. Sem isso aqui, ó, o muro, as paredes ou as colunas desmoronam tudo. Ele só pode ser santo, santificado, se a sua vida estiver alicerçada na salvação em Jesus Cristo. Sem isso, tudo cai, tá bom? E aí o próximo é as paredes ou colunas, como você quiser enxergar isso aqui, né? Sem a santificação, se você tirar isso aqui, o que acontece? É o telhado que cai aqui, não é verdade? Se tirar a santificação, o serviço desmorona, certo? Nós vamos ver isso com mais clareza. E o teto é a parte mais visível, né? Mais assim, no caso aqui, que chama mais atenção. Então, se alguém não for salvo, não for santo, não existe serviço cristão nenhum, sem chance, tá bom? Pastor, esses exemplos do senhor não ajudou muito. Então vamos fazer um triângulo, então, que tal, né? Então aqui salvação, aqui santificação e aqui serviço, certo?
Salvação como base, santificação e serviço, tá bom? Número 1, número 2 e número 3. Número 3 depende do número 2. Se eu tirar o número 2 aqui, o número 3 cai, é ou não é? E tanto o número 2 como o número 3 dependem do número 1. Se eu tirar, eles caem também. Pastor, não ajudou nada esse exemplo do senhor. Tudo bem. Tudo bem, bem. Tá bom? Então Deus nos salvou para servi-lo. Mas não há serviço a Deus sem vida santa, certo? Não há serviço a Deus sem vida santa. E não há vida santa sem salvação. Pode ser a pessoa mais boazinha, bondosa, não sei o que do mundo. Para Deus não vale nada, você não é salvo. Para Deus não conta, tá bom? Por isso que a santificação da vida de um crente é tão importante, tá bom? Uma vez salvo, santificação para poder servi-lo. Lembra que eu falei? Qual que é o plano de Satanás para as nossas vidas? Já falei do plano de Deus. Isso você já conhecia, eu tenho certeza. Tudo isso que eu falei aqui, vocês estão assim, ó. Já sei, pastor. Não adianta a fita aí, né? Porque todo mundo já viu isso. Todo mundo já conhecia isso aqui de cor. Poderia ter chamado qualquer um aqui, explica, que a pessoa ia explicar. Salvação, santificação e serviço. Tranquilo. Mas e o plano de Satanás para a nossa vida? O plano de Deus é esse aqui, simplificado, né? Qual que é o propósito de vida de Satanás, né? Da existência dele? Qual que é o seu plano, mestre? Qual que é o seu alvo? Qual que é a sua meta? Sabemos que Satanás ele tem o desejo, né? E o que depender dele, ele fará o possível para desonrar o nome de Deus. Não é verdade? Satanás quer desonrar o nome de Deus. Ele quer também destruir todo ser humano. Porque tudo que Deus criou, o que ele puder destruir, ele vai fazer para destruir. O que tiver em suas mãos, ele fará com poder, com prazer. Mas com relação aos cristãos, nós sabemos que o Satanás ele quer nos fazer o quê? Pecar. O objetivo dele é nos fazer pecar. Vamos olhar para a pirâmide aqui, ó. Salvação embaixo como base, santificação e serviço, né? Nós sabemos que Satanás ele não pode tirar a nossa salvação. Pode? Uma vez que você é salvo, tem como alguém tirar a sua salvação? Será que tem ou não? Ai, pastor, eu não sei, hein? Estou meio na dúvida. Vamos ver João 10, né? Se você está na dúvida, a dúvida vai ser tirada agora, ó. João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Olha o que Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ele continua: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Então Satanás sabe disso, sabe? Então não tem como ele mexer com a nossa salvação, é ou não é? O que ele vai tentar fazer é fazer o possível e o impossível, né? Para que menos pessoas sejam salvas. Ele vai tentar fazer o possível para que menos pessoas conheçam o Evangelho. Ele vai fazer o possível para que menos pessoas creiam, levem a sério o Evangelho, para que o Evangelho não chegue nos ouvidos das pessoas, ok? Ok, e com relação à santificação? Salvação já viu que não dá para ele mexer, né? Com relação à santificação, Satanás, ele sabe, talvez você saiba, mas você esqueceu, que Satanás ele sabe que todo crente, né, ele já é posicionalmente santo diante de Deus. Diante de Deus, todo crente, aquele que se converteu há um segundo atrás, até o que está 90 anos de crente, para Deus eles são santos. Nós somos vistos por Deus como pessoas santas. Nós temos uma posição de santidade diante de Deus, por causa do sangue de Jesus em nossa vida, da santificação do Espírito Santo, através do sangue de Jesus em nossas vidas, né? Só que ele também sabe, meus queridos, que todo crente, além dele ser santo
posicionalmente, ele deve crescer em santidade progressivamente. O que é progressivamente? Progressivamente é tipo uma escadinha, um pouquinho aqui, vai subindo. A escadinha está meio torta aqui, né? A ideia é passo a passo, vai crescendo em santidade. Isso pode levar a vida inteira, certo? E vai levar a vida inteira, na verdade, porque se a sua vida levar 5 anos, ou 99 anos, 100, sei lá, essa é a sua caminhada de crescimento cristão, tá bom? A vida inteira você vai estar crescendo e aprendendo, porque você só vai ser perfeito quando você chegar diante do Criador, tá bom? Eu tenho 10 anos de crente, já sou perfeito, já posso parar. Não tem isso, tá bom? Você vai estar sempre crescendo, sempre aprendendo, né? Muito bem. Então ele sabe que o crente ele tem que fazer essa caminhada, porque a pessoa que se converteu, ela carrega consigo o quê? Ela traz toda uma vida de passado, de pecado, de tudo mais. Conforme o tempo vai passando, ele vai aprendendo. Não mintais, né? Aquele que mentia, fala a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. E assim por diante. Ele vai aprendendo e vai praticando. Então ele vai dando um passinho aqui, né? Aos poucos, vai aprendendo, vai decorando versículos, vai conhecendo mais da palavra de Deus e vai crescendo. É um processo para toda a vida, processo de aprendizado para sempre, tá bom? Então ele sabe que o crente precisa crescer, né? E para crescer, ele precisa deixar hábitos da antiga vida. Olha só, aqueles hábitos que você trouxe da antiga vida que eu acabei de falar, tem que ficar onde? Enterrado, morto. A palavra bíblica é mortificado, enterrado. Aquele homem lá é velho homem, está morto. O que mais? Você tem que lutar contra os seus desejos carnais, porque enquanto você respirar, a sua carne, ela vai ser um empecilho para você. Ela vai ser você vai ter um combate contra você mesmo. Seu maior inimigo nem é Satanás, é a sua própria carne. Esse é o seu maior inimigo. Você vai estar combatendo contra ele. O que mais? Como que você vai crescer também progressivamente? Você vai ter que estar fugindo de tudo aquilo de pecaminoso que o mundo te oferece. Aqueles atrativos, aquelas ilusões, aqueles enganos que é para te fazer ceder à tentação da sua carne e pecar. Então é uma luta, e você vai lutando e crescendo. Não é? Você vai estar obedecendo a palavra de Deus e vai estar crescendo. Você vai estar vivendo uma vida de oração e vai estar crescendo. Não é? Vai estar vivendo uma vida de comunhão com os irmãos e vai crescendo. Satanás sabe disso. Como ele sabe que existe isso, esse crescimento com o passar do tempo, conforme você vai fazendo essas coisas, é aqui que ele vai atacar. É aqui, tá bom? Já vou voltar aqui. E com relação ao serviço, né? Vimos que a salvação, Satanás não tem como mexer. Na santificação eu vou voltar daqui a pouco, porque é onde ele vai atacar, para nos atrapalhar. E com relação ao serviço? Com relação ao serviço, meus queridos, Satanás ele quer a todo custo atrapalhar, obstruir o serviço a Deus. Ele quer atrapalhar esse serviço. Salvação ele não pode mexer. Sua santificação ele vai atacar a vida inteira. Mas com relação ao serviço, ele quer te atrapalhar para servir. Ele não quer pessoas crentes evangelizando, visitando, servindo na igreja, pregando, ensinando. Não quer. O seu serviço para ele, ele odeia. Ele não quer ver você servindo. De jeito nenhum. Por isso que podemos afirmar que o objetivo, o propósito, o plano, a meta de Satanás para o crente é o quê? Deixa eu escrever com letras garrafais. Torná-lo o quê? Inútil para o serviço. Poxa, pastor, que foda. Mas é o que ele quer. Já que ele não pode mexer na sua salvação, ele vai tentar torná-lo inútil para o serviço a Deus, porque Deus te salva e te santifica para você poder servi-lo. E como que ele vai tornar você inútil para o serviço a Deus? Atacando aonde que eu falei? Na sua santificação.
Ele vai atacar na sua santidade de vida, na sua santificação. Ele quer que o crente peque, e vive uma vida de pecado, afundado no pecado. Ele vai atacar a sua santificação. Por quê? Meus irmãos, sabe por quê? Presta bem atenção. Se você é crente, o que eu estou falando aqui se aplica a você. Todos vocês, inclusive eu. Por que ele quer atacar a sua santificação? Para destruir o seu testemunho, para destruir a sua credibilidade, para destruir a sua força, o seu ânimo, para destruir a sua alegria, para destruir a sua saúde. Saúde, pastor? Ele quer destruir até a sua saúde. Ele quer destruir os seus relacionamentos. Ele quer destruir o seu caráter. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a sua utilidade para o reino de Deus. Por isso que ele vai atacar aqui. Você é salvo. Você sabe que existe isso, uma ordenança do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus quer nos santificar para servir. E é aqui que ele vai atacar. Porque atacando aqui, isso aqui cai. Destruindo aqui, isso aqui cai. Esse é o objetivo dele: torná-lo inútil para o serviço a Deus. Então ele nos tenta a pecar. Ele nos tenta a brincar com o pecado. Ele nos tenta a minimizar, não dá nada. Um negocinho, uma palavrinha, um tchutchuzinho, não dá nada. Isso, não dá nada. Nem é tão sério. Besteira. Isso aí você pode continuar fazendo, que é coisinha, não dá nada. Todo mundo faz, ninguém é santo mesmo, então, E essa é a ideia. A ideia do pecado é fazer você achar que ele não é grave. É você achar que ele é coisinha boba, besteira. Essa é a jogada. Assim como a jogada de Satanás é fazer com que as pessoas do mundo creiam que ele não existe, para nós a jogada é fazer a gente achar que o pecado não é grave, que o pecado não é sério. E assim nos tornar desqualificados para serviço ao Senhor, desqualificados para toda boa obra. Esse é o seu plano, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo. 2 Coríntios capítulo 2, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2. Segunda Coríntios capítulo 2, olha o verso 11 que Paulo fala: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Nós não ignoramos os seus desígnios. Bom, nós conhecemos agora o plano de Satanás, o desígnio de Satanás para o crente. Tirar a salvação ele não pode. E aí? Já sei. Vou atacar a sua santificação para ele não servir para nada. Ele vai ser um crente salvo, mas não vai influenciar ninguém, não vai contribuir para nada, não vai glorificar a Deus, por causa que eu ataquei aonde? Naquilo que é fundamental, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, você pode ignorar esse desígnio, tá bom? Pastor, não ligo, tá? Você pode não levar isso a sério, ok?
E é fácil, viu? É fácil fazer isso. É só você brincar com o pecado. Tá bom? Facinho. É só você parar de orar, você parar de ler sua Bíblia. Ah não, já li, já todo dia também, já fiz devocional ontem, né? Não preciso, né? Só você parar de vir aos cultos, né? De cuidar com a sua língua. Oh, língua, né? Só você parar. Fala o que vem na telha, o que pensar, e fala palavrão mesmo. É só você ir descuidando, tá bom? Né? De cuidar com o que você vê, cuidar com aquilo que você é participante. É só você descuidar com essas coisas, tá bom? Aonde você vai, com quem você vai, é ou não é? Começar a fazer coisas escondidas, coisas proibidas, coisas erradas, é ou não é? Descuidar do seu testemunho. É só você cair nessa, prontinho, você está ali, ó, do jeitinho que o diabo quer. Você está onde o diabo quer que você esteja, porque daí ele destrói a sua santidade de vida. Ah, mas pastor, se isso acontecer uma vez, isso vai acontecer durante toda a sua vida. Ele vai tentar destruir a sua santidade de vida, o seu testemunho e tudo mais, enquanto você estiver respirando. Viu? Ah, mas eu já sou bem velho. É assim. E quando você estiver respirando, ele vai tentar fazer o quê? Fazer você cair. Todos nós. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a qualquer momento, ó, se tornar inútil para o serviço a Deus. É brincadeira isso? O plano dele não é um plano macabro? É. Mas é um plano inteligente. É um plano inteligente. É um plano que tem uma lógica. Então, meus queridos, se você ignorar os desígnios de Satanás, e Paulo fala, nós não ignoramos os seus desígnios, nós levamos a sério, nós sabemos qual é o plano dele, nós sabemos qual é o objetivo dele, por isso nós não ignoramos os seus planos, nós estamos alertas, estamos ligados. Se você ignorar, quando menos esperar, o que acontece? O que acontece? Ó, a casa do pastor cai, a casa cai, né? Desmorona tudo. O nome de Deus é desonrado, seu testemunho é manchado, e você ficará o quê? Desqualificado para o serviço ao Senhor. Vai brincar com o pecado? Vai achar que já está protegido? Não, eu estou tranquilo, né? Essa vacina eu já tomei, né? Isso aí eu não pego. Tem alguém aqui que é imune a isso? Tem alguém que acha que pode, pelo tempo de crente, por todo o seu, né, histórico super power de serviço ao Senhor, você acha que tem alguém que é imune? É só dar bobeira, é só brincar com o pecado que, ó, lá se vai o seu testemunho, lá se vai o seu serviço a Deus. Meus queridos, isso não é brincadeira. Então eu te pergunto, você vai ignorar os seus desígnios, os seus planos? Ou você vai levar isso a sério? Ou você vai levar o pecado a sério? Ou você vai levar Deus a sério? Ou você vai levar a santidade de vida a sério? Para terminar, só lembra de uma coisa. Só lembra de uma coisa, tá bom? É você mesmo quem abre a porta para Satanás entrar na sua vida. É você mesmo. Não adianta você depois culpar Deus. Não adianta depois você culpar a igreja. Não adianta depois você culpar as pessoas. Não adianta. O próprio Deus disse há muito tempo atrás, mas é muito tempo atrás mesmo, quando tudo começou, lá no comecinho da história, ele falou: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo.
É você que decide se vai abrir a porta para o pecado, para o diabo fazer a festa na sua vida ou não. Tá bom? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa lição, essa importante lição para todos nós. Para todos. Nós não podemos esquecer, Senhor, que não é brincadeira o pecado. O Senhor leva muito a sério a questão da santidade de vida. O Senhor leva muito a sério. O Senhor enfatiza na tua palavra sobre a importância de fugir de tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que nos ajude, pois todos nós, sem exceção, estamos sujeitos, ó Deus. Estamos sujeitos a cair nessa cilada do diabo. Todos nós, Pai. Por isso eu peço ao Senhor tua graça e a tua misericórdia. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.